Olha só que história inacreditável que vem lá dos Estados Unidos. Imagine um dos homens mais poderosos da política conservadora americana, o presidente de um think tank que movimenta milhões, com um doutorado em história e que ganha mais de US$ 800 mil por ano, tentando se livrar de uma polêmica dizendo que não acompanha as notícias. Sim, é isso mesmo. Kevin D. Roberts, o chefão da Heritage Foundation, está sob fogo cruzado e sua defesa é a ignorância. Ele disse à sua equipe: "Eu realmente não tenho tempo para consumir muitas notícias. Eu consumo muitos esportes." Parece piada, mas não é. E aí que a coisa fica interessante, porque essa desculpa está longe de convencer seus críticos. A Heritage Foundation, para quem não conhece, é um gigante. Uma instituição de 52 anos, um centro de pensamento conservador que tem um impacto enorme na política dos Estados Unidos, com um orçamento de US$ 100 milhões. Roberts assumiu a presidência em 2021 e desde então tem remodelado a instituição à imagem de Donald Trump. Ele, que antes era um líder afável de uma faculdade católica, se transformou num ativista que usa a linguagem mais dura da extrema-direita. Chegou a dizer em um podcast no ano passado que estamos no processo da segunda Revolução Americana, que permanecerá sem derramamento de sangue se a esquerda permitir. Pesado, né? Mas a polêmica atual começou com um nome que talvez você já tenha ouvido falar: Nick Fuentes. Ele é um nacionalista branco com visões racistas e antissemitas, líder de um movimento conhecido como Growthers, que acredita que os Estados Unidos eram melhores quando homens brancos cristãos estavam no comando. Pois bem, o ex-apresentador da Fox News, Tucker Carlson, fez uma entrevista amistosa com Fuentes, onde ele chegou a dizer que o judaísmo organizado minava a coesão americana. Essa entrevista, claro, gerou uma onda de condenações, inclusive de senadores republicanos como Ted Cruz e Mitch McConnell. E aí, Kevin Roberts, o mesmo que não tem tempo para notícias, decidiu entrar na briga. Em 30 de outubro, ele publicou um vídeo nas redes sociais defendendo Tucker Carlson. E não parou por aí. Chamou os críticos de Carlson de a classe globalista e uma coalizão venenosa. Essas expressões, globalista em particular, são frequentemente usadas como um código para se referir a judeus, o que intensificou ainda mais a indignação, especialmente entre republicanos judeus. O bumerangue voltou na hora. Roberts enfrentou uma enxurrada de críticas dentro da própria Heritage Foundation, e a resposta dele? Tentou jogar a culpa para outro lado. Disse que as palavras que leu no vídeo foram escritas por um assessor, que por sinal já pediu demissão. E, reforçando a linha da ignorância, afirmou na reunião: "Eu não sabia muito sobre esse cara Fuentes. Ainda não sei." Imagina a cena: um líder de um think tank, pago para pensar e analisar, dizendo que não conhece um dos nomes mais controversos da direita radical. Para os críticos, isso foi um novo insulto. Charles Jacobs, presidente do Jewish Leadership Project, que se retirou de uma força-tarefa da Heritage contra o antissemitismo após o vídeo de Roberts, foi direto ao ponto. Quem pode acreditar que o chefe de um think tank não pensa? Se é verdade, ele é incompetente e deveria sair por essa razão. E se não é verdade, ele é um mentiroso. Outra crítica, Amy Sewell, uma pesquisadora jurídica sênior da própria Heritage, acusou Roberts de dar uma aula magistral de covardia por fugir da culpa. Ela usou as próprias palavras dele contra ele, dizendo: "Essas não são as ações de um homem que sabe o que está acontecendo. Francamente, nem tenho certeza se são as ações de um homem que sabe ver as horas." É uma pancada atrás da outra, não é? Essa controvérsia jogou um novo holofote sobre Roberts e a direção que ele tem dado à Heritage Foundation. Sob sua liderança, a organização se alinhou cada vez mais ao trumpismo. Em 2023, por exemplo, a Heritage convidou Ron DeSantis, rival de Trump, para falar em sua gala, mas não convidou o próprio Trump, o que foi visto como um desprezo público. Mas assim que Trump dominou as primárias republicanas de 2024, a Heritage se apressou para se alinhar às suas visões. Roberts passou a falar em saber que horas são na América, apresentando as ideias de Trump como o futuro do movimento. Ele chegou a adotar as alegações infundadas de Trump sobre a ilegitimidade das eleições de 2020.
Quando perguntado por um repórter The Times se acreditava que Biden venceu, ele respondeu: não. Embora tenha admitido não ter provas de fraude, disse: é possível que ele tenha vencido? Claro, mas posso dizer definitivamente que ele venceu? Não. O ponto alto dessa virada para o trumpismo foi o Projeto 2025. A Heritage Foundation supervisionou e financiou a compilação de um plano de quase 900 páginas para um segundo mandato de Trump. Esse plano ecoa muitas das prioridades de Trump, como a deportação em massa de imigrantes indocumentados, o fim do Departamento de Educação e a erosão da independência do Departamento de Justiça. Mas também continha ideias que não estavam totalmente alinhadas com a retórica de Trump, como a proibição da pornografia. Essa mudança política de Roberts não veio sem custos. Em julho de 2024, quando ele fez o comentário sobre a revolução sem derramamento de sangue, a repercussão provocou uma reação negativa do próprio Trump e de seus aliados. Os democratas usaram o Projeto 2025 para atacar Trump durante a campanha de 2024, e o próprio Trump tentou se desvincular. Seus assessores chegaram a dizer que a Heritage estava falando indevidamente em nome de Trump e que o fim do projeto seria muito bem-vindo. Roberts sobreviveu a essa controvérsia, mas a Heritage parece ter perdido seu lugar como líder incontestável do pensamento político conservador. Organizações rivais mais próximas de Trump ganharam destaque, embora ainda com orçamentos menores. Depois que Trump venceu um segundo mandato, ele adotou muitas das ideias do Projeto 2025. Roberts até lançou um livro com prefácio do vice-presidente J.D. Vance, mostrando suas conexões com a nova administração. E então, ele mergulhou de cabeça no debate sobre Nick Fuentes. A história de Roberts é interessante. Nascido em Lafayette, Louisiana, ele se destacou como debatedor no ensino médio, influenciado pelo direitista Pat Buchanan, um crítico feroz da influência de Israel na política dos Estados Unidos. Doutor em História, ele foi presidente de uma pequena faculdade católica em Wyoming, conhecida por sua personalidade cowboy católica e por rejeitar a ajuda federal. Depois, passou pela Texas Public Policy Foundation, um think tank que ajudou a empurrar o estado do Texas ainda mais para a direita. E agora ele se encontra nesta sinuca de beco. A credibilidade de um líder de um dos mais importantes think tanks americanos está em jogo, tudo por uma defesa controversa e uma desculpa que poucos conseguem engolir. É um exemplo claro de como a política de alto nível pode ser implacável e como até mesmo os mais sofisticados podem tropeçar em suas próprias palavras, ou na falta delas. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço, para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.